Esse ano, o tema do nosso ano é o testemunho de Cristo. E essa temática, eu não consigo tirar isso do meu coração, e eu estou lendo os textos e orando e buscando ao Senhor para alimentar você, para repartir a palavra com você. E esse espírito que pertence a esse tema desse ano, o bom testemunho de Cristo, a obra de missões, o trabalho de evangelização, a nossa responsabilidade para com o mundo. Nós temos uma responsabilidade, nós temos uma mensagem, nós carregamos uma mensagem de transformação. Então, Deus colocou isso na igreja e nós, por conta disso, então temos uma responsabilidade para com as pessoas que estão ao nosso redor. Amém, queridos? Amém? E isso não sai do meu coração. No meio da semana, eu estava orando, como sempre faço, e gosto de pregar em séries e tal, mas às vezes são textos diversos assim, e essa semana uma frase começou a aparecer na minha mente, nas minhas orações também, apareceu com força no nosso tempo de oração na quinta-feira, quinta de manhã, com os pastores da cidade, e a frase é a seguinte, queria que o pessoal também, não mandei o slide, escreve por favor, deixa a frase escrita o tempo todo lá, mais de Deus, pode colocar o sinalzinho de mais mesmo, mais Deus, mais igreja e mais discípulos. Pensando nas nossas necessidades, pensando que a gente precisa de mais de Deus. Mas também a igreja é o corpo de Cristo. Os dons, as graças, as misericórdias, o Senhor distribuiu na igreja. Se a gente quer provar muito mais do Senhor e das unções e das bênçãos que o Espírito Santo pode distribuir, o lugar certo para a gente provar essas coisas é na igreja. Os dons espirituais, que são virtudes do Senhor Jesus e também capacidades. O Espírito Santo distribuiu na igreja, portanto, a igreja, a comunhão, o povo, não é um endereço, mas é o povo. O povo, quando se junta, as virtudes de Cristo, elas aparecem na nossa comunhão, no nosso serviço, no nosso tato, no nosso contato, nas nossas conversas, na nossa comunhão. Isso aparece e nós somos abençoados e alimentados na comunhão uns com os outros. E não apenas para nos fortalecermos e nos alimentarmos, mas as graças do Senhor também precisam alcançar aqueles que são ovelhas, mas não sabem que são ovelhas, mas são ovelhas perdidas. O Senhor pagou um preço por cada uma das vidas das pessoas da nossa cidade e elas nem sabem disso. Mas essa verdade está conosco e nós somos os agentes dessa verdade e dessa mensagem e somos responsáveis por proclamar essa verdade às pessoas para que essas pessoas alcancem essas graças do Senhor Jesus. A mensagem que transforma vidas está com a gente. Ela já nos tomou. A mensagem entrou em nós, já se misturou com a nossa vida e nós nos tornamos um com a mensagem. Amém? É assim como os profetas no Antigo Testamento. Eles não tinham uma mensagem, eles eram uma mensagem. Amém, queridos? Por isso que Isaías andou perdoem a referência, mas é Bíblia, andou de nádegas de fora durante 2 anos. Graças a Deus, ele não pediu nada disso para nós. Graças a Deus. Para expor a vergonha. O profeta era a mensagem. Por isso, Ezequiel precisou, durante um longo tempo, cozinhar sua comida, e Deus falou para ele cozinhar comida com fezes humanas.
Aí o profeta falou, pô, não dá para amenizar aí, Deus? Deus falou assim, tá bom, vai, fezes de animal. Aí ele cozinhou as suas comidas com fezes de animal. Isso é impureza, para manifestar o quê? O povo estava impuro porque tinha se misturado com o pecado e com a idolatria dos outros povos. Então, o próprio profeta, ele não apenas tinha uma palavra, ele era a própria palavra. Os profetas encarnavam uma mensagem. Esse negócio de encarnar a palavra de Deus, amém? Jesus é a palavra encarnada. E Ele veio morar em nós. Ele encarnou em nós. Agora o Espírito de Deus encarnou em cada um de nós. Nós não apenas temos a salvação e temos o Espírito Santo de Deus, a palavra entrou em nós, a mensagem entrou em nós, e não apenas temos a mensagem, agora nós somos a própria mensagem. Talvez nós sejamos a Bíblia que muitas pessoas próximas de nós têm para ler. E se chegarmos um tempo, e chegaremos, em que nos proibirão de cultuar e de lermos a Bíblia, nós seremos a Bíblia. Você será a Bíblia, que o teu vizinho vai ler, que o teu familiar vai ler. Em você, as pessoas vão ler sobre o amor de Deus. Em você, as pessoas vão ler sobre o perdão. Em você, as pessoas vão ler sobre misericórdia. Olhando você, lendo você, elas entenderão a misericórdia de Deus. Olhando você e lendo você, elas entenderão sobre pureza, sobre santidade, sobre verdade. Olhando para você e lendo você, lendo a tua vida, elas lerão sobre fidelidade, sobre superação. Amém? Assim eram os profetas, eles encarnavam. E hoje a igreja encarna essa verdade. E nós é que manifestamos. A igreja é a expressão do reino de Deus. A expressão visível do reino de Deus. Nós somos a Bíblia que muita gente lê. Amém, queridos? Há uma doutrina que os apóstolos pregavam, e pensando em tudo isso, eu caí no texto, o texto que começou a tomar espaço na minha mente foi de Atos, capítulo 2, de 42 a 47, eu já preguei nesse texto várias vezes aqui, mas a palavra de Deus tem um poder de ser nova cada vez que você abre ela, dela falar coisas novas e novidades do Espírito da gente, cada vez que você se debruça sobre ela, é uma coisa maravilhosa. E eu quero, novamente, passear sobre esse texto com você, porque é necessário nós, povo de Deus, termos mais de Deus, mas também precisamos ter mais de igreja, sermos mais igreja, e também precisamos pôr um foco na nossa vida de servirmos a Deus para a multiplicação de discípulos. Amém, queridos? Amém. Precisamos, isso é importante. Isso é muito importante na igreja. Isso é muito importante para todo discípulo de Jesus sonhar, almejar e trabalhar para novos discípulos. Amém. Para termos novos discípulos e fazermos novos discípulos. Eu convido você a ler o texto. E eu vou deixar essa frase aí o tempo todo, mais de Deus, mais igreja e mais discípulos, e eu quero passear nesse texto, e eu quero passear nas frases, nas palavras, e as ênfases sempre cairão aqui, em mais de Deus
em mais igreja, sermos mais igreja e termos também um propósito, uma visão e uma disponibilidade ao Espírito Santo de multiplicarmos os discípulos de Cristo. Vamos lá, Atos capítulo 2, de 42 a 47, ainda antes de ler, esse texto, ele não é necessariamente o conto da história, porque em Atos está contando a história, né? Uma narrativa, vem com uma narrativa histórica até o verso 41, eu gosto de pensar dessa forma. O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento, e ele vem com uma narrativa histórica, contando a história, contando o que aconteceu. De repente ele muda a narrativa, e eu chamo de uma narrativa descritiva, e ele começa a descrever um quadro geral da igreja de Jesus Cristo num determinado momento. E é o que acontece aqui entre os versos 42 a 47, que é uma narrativa descritiva. De repente, ele para de contar a história, né? E no capítulo 2, você conhece a história de Atos, acontece a vinda do Espírito Santo, depois o falar no dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, nos versos de 5 em diante, o discurso de Pedro, quando eles saem do cenáculo, a mensagem que Pedro prega a partir do verso 14, e as conversões, os batismos que acontecem a partir do verso 37, e até o verso 41, Lucas está contando a história da conversão e do batismo desses mais de 3.000 novos discípulos. De repente, no capítulo 42, tem um quadro que Lucas pinta, verso 42, um quadro que Lucas pinta da igreja naquele momento. E o texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ponto. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Amém? Senhor, muito obrigado por esse texto sagrado, tão lindo, tão importante na história da igreja. Muito obrigado. Ó Pai, sabemos que, por mais que a gente estude e pregue, há segredos nesse texto, e somente o Teu Espírito pode trazer à luz e nos dar entendimento de verdades que estão aqui, mas que estão no Teu coração. Eu peço que o Senhor, gentilmente, ilumine o entendimento de cada um de nós, para que a gente capture esses conhecimentos, a gente entenda aquilo que está nesse texto e faz parte da vida cristã, faz parte da igreja cristã, não apenas há 2000 anos atrás, logo no início, mas também agora. Isso continua sendo uma verdade, as verdades neste texto continuam sendo verdades para nós, que precisamos aplicá-las a cada geração da tua igreja. Essas verdades precisam ser aplicadas, vivenciadas, experimentadas por cada geração dos teus filhos, dos discípulos. E nós queremos isso na nossa geração também.
Espírito Santo, fala com a gente e te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Eu convido você então a me acompanhar, algumas observações que farei caminhando nesse texto, que de alguma forma recai, como eu disse no início, nesse tema, mais de Deus para cada um de nós, mais igreja, sendo mais igreja e mais discípulos, ok? No verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando eu me referi no início que os profetas encarnavam a mensagem, e hoje nós também temos uma mensagem encarnada, a vida entrou em nós, nós nascemos de novo, e lembra que nesse tempo o Novo Testamento não estava escrito, eles não tinham um Novo Testamento, tudo foi escrito muitos anos depois. Provavelmente a primeira epístola que foi escrita, o primeiro texto que foi escrito no Novo Testamento foi a carta primeiro aos Coríntios, e provavelmente na década de 50. Entenda que isso tudo está acontecendo bem próximo da ressurreição, pelo menos 40 dias, 50 dias da ressurreição. Acabou de acontecer o Pentecostes, aí as conversões foram acontecendo, e os batismos e o quadro que Lucas pintou aqui. Então, provavelmente o ano fosse o ano de 29, porque Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo, né? É uma diferença de 4 anos, ele não nasceu exatamente no ano 0. Então, levando isso em conta, mais ou menos 4 anos, levando isso em conta, é possível que a morte de Jesus, a crucificação, tenha acontecido no ano 29, e na Páscoa do ano 29. Então, nós estamos no primeiro semestre do ano 29, vamos pensar assim, e as coisas estão acontecendo. No ano 29, a primeira epístola foi na década de 50, o primeiro dos evangelhos foi escrito por Marcos, o Evangelho de Marcos foi o primeiro, e foi escrito bem mais tarde, perto do ano 60, ou dentro da década de 60 do primeiro século. Muitas das epístolas de Paulo foram escritas entre a década de 50, quando ele iniciou o seu trabalho missionário, a primeira viagem missionária, no ano de 48, e até a última que ele escreveu, 2 Timóteo, provavelmente no ano 67, da era cristã, no ano que ele morreu. As epístolas e o Evangelho de João, por exemplo, todos eles foram escritos depois do ano 70. Muito provavelmente Apocalipse foi escrito depois dos anos 90 do primeiro século. Portanto, no ano 29 da era cristã, como assim? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos eram a Bíblia que os discípulos de Cristo tinham para ler, porque eles passaram 3 anos com Jesus, andando com Jesus, vendo Jesus, aprendendo com Jesus, experimentando ali o sobrenatural, participando dos milagres de Jesus, sendo ensinados a interpretar o Antigo Testamento a partir dos óculos de Jesus, a partir dos óculos do Messias encarnado, e assim eles receberam o Espírito Santo no começo do capítulo 2 de Atos. O Espírito Santo carregou eles de discernimento, de entendimento a respeito de todos os ensinos que Jesus tinha repartido com eles, e eles estavam carregados dessa compreensão, dessas revelações, estavam neles, e eles eram a Bíblia que os discípulos tinham para ler, a doutrina dos apóstolos. Eles se reuniam para compartilhar com os discípulos como fora, ali no tempo andando com Jesus, aprendendo com Jesus, os ensinamentos que ele deu a respeito da lei, a respeito da Torá, a respeito dos profetas, registrado por Mateus de maneira maravilhosa, ali no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, de Mateus, e assim os apóstolos repartiam os ensinos com os discípulos, e era a doutrina
dos apóstolos que Atos está chamando aqui, a doutrina dos apóstolos. Mas interessante aqui é que o texto todo dá a ideia de ação, o aprendizado da doutrina dos apóstolos, dos ensinos de Jesus, não era um aprendizado passivo, era um aprendizado ativo, ou seja, todos os novos discípulos de Jesus, eles buscavam os apóstolos, eles iam nas reuniões, eles iam nos encontros com os discípulos, eles se reuniam no pórtico de Salomão, ali no templo de Jerusalém, quando o texto diz que eles se reuniam todos os dias no templo, era no pórtico de Salomão, um dos lugares ali, em todo o pátio do templo, onde eles tinham um determinado espaço, e eles se reuniam ali, e os apóstolos tinham a oportunidade de fazer um grupo de estudo, e eles iam ensinando a respeito de Jesus, mas não só no templo, eles também se movimentavam nas casas. Mas o que eu chamo a atenção aqui, era essa postura ativa de todo discípulo de Jesus, de buscar o conhecimento, de buscar o entendimento sobre o Evangelho, o entendimento sobre todos os ensinos de Jesus, essa proatividade de todo filho de Deus. Isso é uma ênfase aqui nesse texto. Quando Lucas coloca, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, essa palavra é muito forte aqui. Eles faziam isso bastante. Não. Essa palavra é muito forte. A construção dessa frase dá uma baita força na postura proativa de todo discípulo de Jesus. Amém, gente? Amém? Muito mais de Deus. Amado, isso nos ensina. E isso deve alertar o nosso coração quanto à necessidade de uma proatividade de cada um de nós para o conhecimento. Amém, gente? Amém. Para o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das coisas de Deus. Amém, gente? É preciso se movimentar, é preciso gastar tempo, é preciso ler a palavra. Eu estimulo você a fazer isso. Não sei como você faz as suas devocionais. Eu e a pastora fazemos a devocional do Pão Diário. A gente lê a devocionalzinha do Pão Diário, é interessante, né? A gente gosta de fazer, né? Bem tranquilinho, bem light. A gente lê o texto, a gente evidentemente não fica num pequeno texto que ela sugere, geralmente a gente estica e lê 2, 3, 4 capítulos em torno daquele texto, mas às vezes não, às vezes só lê o texto, mas depois a gente precisa se dedicar na leitura da palavra de Deus de maneira sistemática. Entenda, por favor, não há nada de errado de você usar esses textos e esses livros para você fazer as suas devocionais. Mas se você ficar 40 anos fazendo as devocionais do Pão Diário, depois de 40 anos você não sabe nada da Bíblia. Ok? Amém? Nós fazemos, ok? Nós fazemos essa devocional. A gente gosta de fazer essa devocional, mas isso não é estudar a Bíblia. Isso não é estudar a palavra de Deus. Para estudar a palavra de Deus, você precisa iniciar intencionalmente um estudo, uma leitura de sessões de toda a palavra de Deus. Amém, gente? Estão comigo? Então, você precisa, você precisa de uma compreensão geral da palavra de Deus. E você precisa de uma compreensão das diversas sessões que existem dentro de toda a Escritura. Você divide em 2 grandes seções, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você pode se dedicar separando algumas outras seções. No Antigo Testamento, por exemplo, uma grande seção no Antigo Testamento é a Torá, é o Pentateuco. São os 5 primeiros livros. Toda a palavra de Deus está baseado nos 5 primeiros livros. Porque Deus está trazendo revelação, contando a história da redenção, a história da salvação, desde Gênesis 1:1 até Apocalipse 22. Então, há uma história que Deus está contando, que é a história da salvação. Você não encontra todas as
respostas do universo na Bíblia, porque a Bíblia é um livro que tem um propósito, o propósito de contar a história da redenção. É isso que você vai encontrar na Bíblia. Só que a Bíblia é um livro sobrenatural. Você encontra ciência nela, você encontra geografia, você encontra história, você encontra romance, você encontra arqueologia, você encontra poesia, você encontra hinos, você encontra profecia, você encontra escatologia, você encontra tudo nesse texto maravilhoso. Isso é um milagre, a Bíblia é um milagre. O texto sagrado é um milagre. Mas você pode se dedicar ao Pentateuco e entender, dentro do Pentateuco, todo o Pentateuco está baseado em Gênesis. E todo o livro de Gênesis está baseado nos 12 primeiros capítulos. Amém? Nos 12 primeiros capítulos. Os 12 primeiros capítulos da Bíblia dão base para toda a Escritura. Quanto tempo faz que você não lê Gênesis de 1 a 12? A base está lá. O anúncio do Messias está lá. Quando Deus separa um povo para começar a criar o povo do reino, está lá. Está tudo lá. Ou você pode escolher uma outra seção do Antigo Testamento, uma outra subseção, que são os livros históricos. Se debruça sobre os livros históricos. Vai entender quantos juízes nós tínhamos, nós temos no livro de Juízes. Quantos juízes foram? Pessoal da Ina College. Isso mesmo, 13. 13 juízes, tem mais um, menos um, tem uns negócios lá, mas conta 13. Você conta lá, depois vem falar comigo, né? Para entender como cada um desses juízes julgaram Israel. Salta do livro de Juízes, vai encontrar, vai entender os demais livros históricos, Samuel, Reis, Crônicas, depois alguns livros históricos e outros poéticos, Ruth, Esther, Neemias, coisa maravilhosa, que textos maravilhosos. Entra para os poéticos, entra para o livro de Salmos, Jó, e depois os profetas, livros de sabedoria, depois os profetas maiores e profetas menores. Escolhe uma seção e começa a ler do começo e vai até o fim, depois volta de novo para você entender o que você está lendo. Amém, gente? Assim você vai conhecer a palavra de Deus. Amado, olha aqui para mim com todo carinho. Os dias, antes de melhorar, piora. Amém? Quanto mais próximo da segunda vinda de Cristo, mais coisas vão acontecer. Haverá um momento em que a nossa fé será provada de uma forma assustadora. Só vai permanecer aquele que estiver bem fundamentado na palavra de Deus. De que conhece a palavra de Deus. Quem tem uma palavra, tem tudo. O povo que não conhece a Bíblia, que não estuda a palavra de Deus na sua individualidade, é como aquela árvore do deserto. É uma bola, né, de galhos secos que fica correndo pela areia. Aquilo, nos filmes de faroeste, aquilo é uma árvore. É uma árvore aquilo. Só que é uma árvore sem raiz. Outra característica, ela não dá fruto. Ela rola para lá e para cá, depende do vento. Ela não tem raiz. Ela não se aprofunda em nada. Ela não se fixa. Nós precisamos de raiz. Você tem que parar no meio de um povo, de uma congregação. Você tem que entender que se aqui é o lugar que Deus chamou para você estar, então você tem que fincar raiz aqui. E você tem que dar fruto aqui. Amém, queridos? Isso é muito importante. A palavra de Deus ajuda a gente a entender todo esse negócio aí e aprofundar a nossa força e fortalecer os nossos músculos espirituais. Os músculos da nossa fé.
a nossa fé precisa ser exercitada. Os músculos da nossa fé precisam ser fortalecidos. A palavra de Deus é que vai bombar a nossa fé. É o whey. É a creatina da fé. O whey e creatina da fé é a palavra de Deus. Aí os ratos de academia ficaram felizão, né, de ouvir. Isso aí. Né? Então, a gente precisa dessa comida, amados. Nós precisamos desesperadamente. E eles perseveravam nisso. Agora, eu quero saltar para o final, porque eu acho que eu não vou chegar no final até as 8. A gente anseia pelo resultado que eles tinham. Enquanto isso o quê? Né? Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos, que é a multiplicação dos discípulos. Você não quer isso para a tua célula? Você não quer isso para a tua rede, para a tua área de supervisão? Você não quer isso na sua casa? Na sua casa, toda ela se entregando ao Senhor Jesus? Você não quer isso? Nós queremos isso. Não queremos a multiplicação dos discípulos. Nós queremos. Enquanto isso o quê? Tudo que está acontecendo antes de 42 até o começo de 47. Enquanto tudo estava acontecendo, todo esse conjunto de coisas, o Senhor acrescentava aqueles que haviam de herdar a salvação. Eles acrescentavam os novos discípulos. Amém? Então, tem algumas coisas que nós precisamos vivenciar e nos esforçar por vivenciar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí é mais de Deus, mas é a gente sendo mais igreja também. Comunhão, partir do pão e orações. E aqui, as orações está no plural, e parece que esse conjunto de coisas aqui diz respeito a um culto e aquilo que acontecia nos ajuntamentos, quando a galera estava junta. Então, comunhão, partir do pão e orações. Amados, é a gente sendo mais igreja aqui. Nós precisamos disso. Para a nossa saúde, nós precisamos disso. Nós precisamos nos esforçar, sim, para sermos fiéis nas células. Nós precisamos nos esforçar, sim, para sermos assíduos nas programações da comunidade, da igreja. Nós precisamos nos esforçar, sim, por sermos assíduos nas reuniões de oração, nas reuniões que acontecem de segunda-feira com as mulheres. Amém, mulheres? Amém. Que acontece de terça-feira com os homens na parte da manhã, que acontece de quarta-feira aqui no nosso turno de oração e de adoração, das 6h30 às 7h30. Você é líder e quer participar nas reuniões que a gente faz aqui toda quinta-feira às 7h, com os pastores, alguns pastores da cidade, com o Will e a Fer também, com adoração. E na sexta-feira, provavelmente na tua célula. É preciso que a gente se esforce por isso de verdade. Porque sermos igreja não é apenas se encaixar na agenda das programações e nos eventos, gente. É muito mais do que isso, amém? Amém, gente? É muito mais do que isso. É a gente ser igreja, a gente estar presente, a gente conhecer o irmão, a gente gastar tempo, a gente marcar tempo para comer com o outro, para comer na casa, para comer um pão junto, para tomar um café, para estar próximo. Isso nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Quer você seja motivado por pessoas ou por tarefas. Eu sou motivado por tarefas. Né? Você sabe a minha característica. Um melancólico, fleumático, que me dou bem comigo mesmo. Eu fico sozinho o dia inteiro. Eu estou bem. A Cecília, ela entra em depressão. Ela não entra, né? O temperamento dela não deixa ela entrar. Ela precisa de gente, precisa de movimento, barulho, falar o tempo inteiro. Se não é comigo, no WhatsApp com alguém, ela está sempre falando. Aí ela descansa. A gente
Agora eu preciso do silêncio. Eu preciso ficar quieto, eu preciso entrar na caixinha do nada. Eu devo ter umas 3, 4 caixinhas do nada. Uma meia dúzia de caixinhas do nada, eu uso todas elas. Eu uso, né? E não deixo as caixinhas do nada ficar sem nada para fazer. Eu entro nelas. Eu gosto disso, eu preciso da solitude, e faz parte da maneira como eu construo as coisas, como nascem as mensagens, como um texto, como Deus fala comigo, faz parte do jeito que Deus fala comigo. E assim, aí eu venho para a igreja, eu gosto de estar com vocês também. Aleluia, glória a Deus. Dá um amém aí, irmão. Amém. Eu gosto de estar com vocês também, eu gosto de estar na reunião de oração. Eu gosto de brincar, eu gosto de ir jogar bola. Eu não jogo bola mais. Deixa, isso era no passado. Eu não jogo mais bola, né? Eu gosto, a gente gosta de estar junto. É uma bênção a gente estar junto. A gente se diverte. Gosto de estar estudando com vocês, adorando com vocês, orando com vocês. Isso é uma bênção. Eu me sinto realizado, né? Me sinto realizado. De fato, vocês são uma bênção. Amo vocês demais. De fato, eu olho para vocês, eu vejo um potencial incalculável. Só que a gente precisa estar mais junto. Só que a gente precisa sair do stand-by. Sair da caixinha do nada. A gente precisa ser proativo. A gente precisa se movimentar um pouco, sair da indiferença, da sonolência, né? Sair daquele estado de observação, só de observação, ou de comodismo. A gente precisa, de fato, e a gente tem que, às vezes, se obrigar a fazer isso, porque é importante demais para a nossa saúde. Amém, queridos? E assim, comunhão, partir do pão, orações, nós precisamos disso para ter saúde. Igreja, amém? Muito mais de Deus, e muito mais igreja, sendo igreja. Não só vindo num evento, você sentando na sua cadeira, e depois indo embora no final. Não, eu estou dizendo comungar, comer junto, orar junto. Orar junto. Para você, um segredo que eu vou contar para você. Para você orar junto, você precisa estar junto. Né? Não é não? Não tem sentido isso que eu falei? Ou eu estou pirando? Não? Tem que estar junto, não tem? Então, tem que estar junto. A gente tem que se esforçar por isso. Então, faça isso. A mais igreja, a gente sendo mais igreja. Amém, queridos? Não só cumprindo a agenda. Não, a gente, né, comendo sal. Aí você vai para o verso seguinte, você encontra, em cada alma havia temor. Isso é tão lindo, tão lindo, tão lindo. E em muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma havia temor. Aí tem um aspecto da individualidade. Em cada alma. Porque a gente é igreja não só quando está junto, a gente é igreja quando você está sozinho, na sua solitude, quando eu entro na minha caixa do nada, quando eu entro no meu tempo de silêncio, é quando o meu cérebro explode, é quando as coisas acontecem, é quando eu oro mais, é quando eu intercedo mais, eu intercedo por você. Eu paro de orar poucos instantes no dia, minha cabeça está orando o tempo inteiro. Está sempre intercedendo por alguma coisa, conversando com Deus, perguntando alguma coisa, né, dialogando. Eu estou sempre fazendo isso, mas eu tenho meus momentos de só eu. Eu sou igreja nesse momento também, mas é o meu momento. Amém, gente? Em cada um. Mas não é só o que eu estou fazendo, é o compromisso. Você é igreja quando você está ali sozinho. Você tem um compromisso no teu espírito. O teu espírito está queimando por igreja, por ser igreja. E você está orando pelo teu líder, orando pelo pastor no dia do pastor, você está orando pelo supervisor, você está orando pelos novos discípulos que hão de nascer na sua célula.
E você clama por isso, porque é necessário que essa mensagem alcance mais discípulos. Amém? É preciso. Na individualidade, não só no coletivo, na individualidade, fidelidade, na individualidade, honestidade, na individualidade, santidade, na individualidade, oração. Amém, gente? Agora, pensa aqui comigo, a palavra de Deus é maravilhosa. A segunda parte do verso, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nós não temos mais os apóstolos de Cristo conosco, mas o Espírito Santo, ele permanece sobre a igreja, e esse poder do sobrenatural, ou seja, o sobrenatural da parte do céu, sobre nós, esse poder continua disponível. Amém, gente? Continua disponível. E antes disso, em cada alma havia temor. Há uma condição. A gente não merece o milagre, o sinal e prodígio. A gente não tem que fazer uma coisa para receber. Parece que é uma condição, torna mérito. Então, faça isso para depois receber isso. Não, não é bem assim. É graça, sempre é graça. O milagre é graça. O sobrenatural é graça. Você não merece aquilo só porque você gastou 40 dias de oração e jejum. Você não é merecimento isso aí. Acontece que, dependendo da tua disciplina espiritual, a tua disciplina espiritual, ela te projeta nessa dimensão. É diferente. É diferente. Estou orando para. Legal. Estou jejuando para comprar carro. Não faça isso. Não é para isso que você jejua. Não faça isso. O jejum tem outro propósito. O jejum é para você se santificar. O jejum é para você estar mais em comunhão com o Senhor. O jejum é para você ouvir, afinar a tua audição espiritual. O jejum é para você entrar na dimensão do sobrenatural. O jejum é para você enfraquecer as forças da carne, as tendências da carne, para você fortalecer o teu espírito e você se conectar numa outra dimensão com o reino de Deus, a vontade de Deus, a voz de Deus. O jejum serve para isso, ela te projeta para um lugar em que você vai ficar mais sensível a Deus e a sua vontade e a sua palavra. Você ficar mais sensível mesmo. O jejum faz isso para você. Quem jejua está buscando a Deus e a vontade de Deus acima da sua. Você está até abrindo mão do alimento para você entender aquilo que de fato Deus quer fazer na sua vida e quer fazer por você também. Então você jejua para entender Deus e para fazer a vontade de Deus. Não é para trocar carro. Amém, gente? É outra coisa. Então, você cria uma disciplina espiritual, e essa disciplina espiritual é que te projeta nessa dimensão. E nessa dimensão, aqui acontece milagre. O sobrenatural parece que fica mais fácil, acontece, mais acessível. A tua fé é bombada dentro desse ambiente. Amém? A tua fé é bombada, então a possibilidade do sobrenatural é iminente. Vai acontecer. Eu tenho uma palavra de Deus, então vai acontecer. Eu tenho agora, baseado numa palavra, na palavra de Deus. E em cada alma havia temor. Deixa eu falar com vocês sobre essa palavra temor. Estão comigo, gente? Deixa eu falar com vocês sobre essa palavra temor. Muita gente tenta definir a palavra temor, de fato não é muito fácil definir a palavra temor. Você mistura medo com respeito, geralmente se usa essas duas palavras, mas eu li um comentário na Bíblia da Vida Nova, Edições da Nova, da Bíblia Shed, um comentário que é um pavor. O temor aqui é um pavor por causa de uma presença. Não é um pavor que te destrói e que faz você fugir.
É um pavor que te congela, mas não para o bem, não para o mal, para o bem. Um pavor por causa da presença. Em cada alma havia temor. E a palavra temor aqui tem essa ideia. A presença de Deus era tão grande, que o coração de todo mundo pegava fogo. O coração de todos pegava fogo. Então, eu entendo essa palavra temor como uma mistura de algumas outras palavras. Primeiro, respeito. Sim. Profundo respeito. Pavor. Sim. Um pavor por causa do conhecimento da grandeza e da soberania de Deus e quem Ele é. Se você recebe algumas pitadas a mais de entendimento da grandiosidade de Deus, que o Espírito Santo faça isso conosco, você vai ficar nesse estado. Mas também é amor, também é paixão. Mistura, como é que você consegue misturar? Você mistura respeito, você mistura pavor, você mistura conhecimento da grandeza de Deus e você mistura paixão. Mistura tudo isso daí, dá temor. Por que paixão? Porque isso te atrai. A grandeza de Deus te atrai. O poder de Deus te atrai. Por mais impressionante que seja, Ele te atrai. E te captura. Captura o teu coração. E você não pode ficar mais sem aquilo. Você fica refém. Porque Deus é amor. Amém, gente? Então, uma grande revelação da grandeza de Deus também será uma revelação do seu amor, porque é o que Ele é. Uma grande porção de Deus na nossa vida será também uma grande porção de amor. E isso captura o nosso coração, e por causa do amor de Deus, nós amamos mais e nós nos apaixonamos mais. É uma chama que começa a queimar no nosso coração, e eu quero mais isso, eu não posso mais viver sem isso. Era temor. Eu lembro de uma vez, algo que eu já falei aqui, mas vou repetir. Uma vez, uma história que eu conversando com o pastor Marcos Bertocchi. Lembra do Marcos Bertocchi? Marcos Bertocchi, ele num tempo de oração e de adoração, tempo de consagração que ele fez, ele estava num apartamento, estava numa casa, e ele entrou num tempo de adoração, e ele ficou num tempo longo de adoração, sozinho, naquele apartamento, clamando pela presença, e depois de algumas horas adorando ao Senhor, ele percebeu uma presença chegando no apartamento. E ela foi intensificando, e quanto mais ela intensificava, mais ele sentia uma pressão da presença. E ele foi tendo no espírito discernimento de uma grandeza indecifrável, incompreensível, inexplicável, uma grandeza que começou a gerar um medo nele, medo, pavor. Chegou um momento desse processo que estava aumentando, que a impressão é que ele estava bem próximo, como se Jesus estivesse bem próximo num outro cômodo. E ele chegou um momento dessa experiência que ele falou assim: Deus, não se aproxime mais, porque tenho certeza que eu não vou suportar. Ele pediu para Deus parar, porque a pressão estava afetando ele. Deus é muito grande. Quando a gente experimenta algo parecido com isso, a gente tem uma marca, a gente é marcado por essa presença, o nosso coração é marcado por isso, há uma carga de paixão que vem sobre nós, que marca a gente e modifica a gente. Eu passo a reconhecer as coisas de Deus e desejar as coisas de Deus de um jeito diferente. Você já teve algum momento assim, que a presença de Deus foi tão grande, tão poderosa, que você falou: Deus, não se aproxime mais, porque eu não vou suportar?
O ano era 97. Com alguns pastores lá da nossa região de São Paulo, nós fomos para a Argentina. Fomos para Buenos Aires, participar de um evento chamado a Clínica Pastoral. Vou mencionar alguns nomes, talvez você saiba, talvez não, mas eu vou mencioná-los porque são homens importantes na história do mover de Deus no final do século XX e também no começo do século XXI. Os líderes desse evento chamado Clínica Pastoral, Pablo Deiros, da Igreja Batista Central de Buenos Aires, Carlos Miraida, também era da Batista Central. Nesse evento estava Marcos Witt, nesse evento estava José Sartírio dos Santos, aquele que foi pregar no MFI, né, do ano passado. Estava alguns outros homens de Deus ministrando. Teve um dos cultos que nós estávamos lá num salão, 2.000 pessoas, era um centro de eventos de Buenos Aires, e o pastor José Sartírio dos Santos estava pregando. José Sartírio dos Santos é um brasileiro que Deus chamou para ir para o interior da Colômbia e lá começar a pastorear um grupo pequeno. Hoje são muitos milhares de pessoas, muitos anos depois. E um homem cheio de experiência de Deus, cheio de fé. E o papel dele na conferência, na clínica pastoral, era abençoar a nossa fé. As mensagens que ele pregou tinham esse propósito, abençoar a nossa fé. Era um homem diferente, sabe? Tem pessoas que são diferentes. E José Sartírio dos Santos é um homem diferente. Ele estava pregando nesse dia de manhã, começou o culto 8h30 mais ou menos, 8h30, e adoração rolando e tal, bênção, presença, glória de Deus. Mas aí o pastor José Sartírio começa a pregar. E ele prega, vai falando, vai contando as histórias e tal. Em alguns momentos, nós estávamos, tinha várias alas, assim como esse auditório, tinha várias alas, nós estávamos do palco para auditório, nós estávamos numa ala, assim, muitos brasileiros estavam na ala, do lado esquerdo de quem está no palco, e nós ouvimos o pastor José Sartírio. Houve um momento que nós sentimos a glória de Deus chegando do alto, nós sentimos, a impressão é que ela foi se aproximando lentamente, 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 com uma presença que eu nunca tinha sentido na minha vida. Foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, e eu percebi que alguns estavam percebendo a mesma coisa, e eu comecei a congelar, eu comecei a paralisar. Era uma presença tão pesada de Deus, da glória de Deus, a presença dEle, que me veio um temor que eu nunca tinha sentido, um pavor. Era um pavor. A palavra pavor não está fora. É muito isso que acontece, mas é essa mistura de outras palavras que eu já mencionei. E, em dado momento, a presença era tão grande, mas tão grande, tão forte, que, por um instante, o pastor que estava pregando para de pregar. Ele silencia, e tudo silencia. E ficou vários segundos assim, talvez 30 segundos em absoluto silêncio. É estranho, mas a presença era tão grande. E tinha um pastor do meu lado esquerdo, que era amigo da gente, estava lá. Eu, sem coragem de mover a cabeça, a presença era tão grande, e o temor era tão grande, que eu não conseguia me mover. E com os cantos dos olhos, eu me movi um pouco, no canto do olho, eu vi o pastor, eu vi que ele olhou para mim também, e eu perguntei para ele: você está sentindo isso? Falei bem baixinho, ele falou assim: tô.
E o pastor em silêncio. De repente ele quebra o silêncio e ele fala assim: Senhor, fazes o que viestes fazer. Pensa numa doideira gospel. Pensa no mover do Espírito Santo. Eu vi coisas ali que eram impressionantes. Não tinha visto até aquele momento. Tinha um pastor na nossa time de brasileiros, ele tinha uns 2 metros de altura, talvez pesasse uns 130 quilos, era enorme. Ele estava sentado em várias fileiras à frente. Quando ele falou assim, vestes fazer, começou um som, cresceu. O pessoal começou a gritar e tremer, e muita gente ficou de pé. Esse pastor, ele ficou de pé, onde ele estava. E eu vi, né, porque eu estava de olho aberto, queria ver tudo, né, que está acontecendo, nunca tinha visto nada parecido. Aí, esse pastor, ele ficou de pé, com as mãos levantadas assim, e ele foi projetado para trás. Ele caiu umas 5 fileiras de cadeira para trás. 130 quilos. Sem que ninguém fizesse absolutamente nada, nem tocasse nele, nem nada. Ele só foi projetado. E ele caiu, aí grito, oração em língua, gente gritando, um mover de Deus. E começou uma unção de cura. Aí lá da frente, alguém toma o microfone e fala assim, eu estou sentindo que está crescendo a unção de cura nesse lugar. Unção de cura, unção de cura, unção de cura. Levanta aí, quem está doente vai ser curado. E as pessoas, levanta um, o outro, começaram a orar. E aí, passou a dor, tudo rápido, muito rápido. Aí os pastores falaram assim, não, essa unção deve esparramar, deve alcançar a cidade. Se você conhece alguém que está doente em algum hospital da cidade, liga, pega o papel, pega o nome dessa pessoa, põe no papel e traz aqui que a gente vai orar. Depois você vai ligar para o hospital. Liga para o hospital e vê como é que ela está. A gente ora e você vai e liga para ver como é que ela está. Aí começou a chegar papelzinho. Senhor, cura fulano de tal. Tá, cura senhor, cura esse fulano. Cura, assim, nada muito longo. Cura, onde estiver, 15 minutos depois, a gente orando por cura, enviando unção de cura para a cidade toda, começou a chegar o retorno dos hospitais, e as notícias chegavam assim, os médicos não sabem o que aconteceu, todos os sinais ficaram normais, foram observar, ele já não tem mais a doença. Pastor, fulano foi curado, outro, a notícia do hospital, fulano está curado. E isso era umas 10 horas da manhã, começou a acontecer isso. E foi um mover de cura que cobriu aquele lugar e a cidade esparramando sobre todos os hospitais de Buenos Aires, pelo menos dos que tinham contato, o povo podia acionar a pessoa lá. O culto foi até às 3 da tarde. E não conseguia parar, ninguém conseguia parar. Nem sair do lugar. Então, foi um mover, e assim... umas doideiras assim do Espírito. Depois entrou a unção de cura. Depois da unção de cura entrou uma unção de restauração de relacionamentos, depois de casamento, depois de ministérios, e unção e oração pelos ministérios e pela cidade, e profetizando, pastores profetizando sobre os que estavam ali. Depois um tempo de intercessão sobre as nações, porque tinha gente de várias nações diferentes nessa clínica pastoral. Começamos a enviar oração para muitas nações, muitas cidades, da própria Argentina, de outras, do Brasil e de outras nações ainda, e era uma coisa emendando na outra, e o pastor José Sartírio continuou pregando depois de um tempo. Aí ele parou de pregar para continuar a mover, e a coisa foi até às 3 da tarde, e não conseguia parar, ninguém conseguia parar. Aí, às 3 da tarde, um dos pastores da organização falou assim, gente, nós vamos recomeçar a reunião da noite, a gente vai recomeçar às 6 horas ou 7 horas. Vocês não almoçaram ainda e precisam lanchar antes da reunião da noite, senão ninguém vai aguentar. Então, às 3 horas eles pararam, mas o mover continuava acontecendo.
Agora, por que eu estou contando essa história e estou tomando um longo tempo aqui da mensagem para contar isso? Porque o Espírito o testemunho de Cristo é o Espírito da profecia. Nós não queremos um grande mover. Muitos de nós já provamos grandes moveres do Senhor. Eu já provei momentos tão especiais de plenitude do Espírito, não só na década de 90, nos primeiros anos 2000 também. Nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos mais de Deus. Nós provamos uma presença, um temor, um pânico, um pavor, pânico não, um pavor, algo que pressionava a gente, mas era ao mesmo tempo apaixonante. E alguma coisa que fala assim, eu não posso viver mais sem isso. Eu preciso mais de Deus. E Deus tem uma mania de se manifestar na igreja. E muitas vezes quando ela está reunida. Mais igreja. Para que uma unção se esparrame e toque pessoas e elas entreguem a vida a Jesus e tornem-se discípulos. E a gente consiga discipulá-los e ensiná-los a buscarem ao Senhor e a conhecerem as doutrinas dos apóstolos e conhecerem a palavra de Deus para crescerem na comunhão com o Senhor, para pararem de viverem para elas mesmas e aprenderem a viver para Deus, para o reino de Deus. Amém? Temor, milagres. Agora, primeiro veio uma presença, um temor. E depois começou a acontecer milagres de cura. Interessante que o verso 43, em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O ambiente do sobrenatural, o ambiente do milagre, o ambiente de uma grande carga de unção, o ambiente onde o Espírito Santo fala e se move com poder, um ambiente onde você sente a presença como se fosse tocando, quase palpável, físico, um ambiente em que a tua fé está tão bombada que você vai orar e você sabe que o poder de Deus vai se manifestar. Esse ambiente é um ambiente em que as pessoas, elas aprenderam a desejar Deus, a buscar Deus, a gastar tempo em oração, a gastar tempo na palavra e na comunhão com a igreja. Tem pessoas, essas pessoas são pessoas que estão tendo experiências na individualidade e no coletivo, com o Senhor, e o coração delas está se apaixonando mais pelo Senhor. E a fidelidade delas para com o Senhor é muito grande, porque você junta tudo isso: pavor, respeito, conhecimento, revelação e paixão. E o teu coração começa a ficar bombado com as coisas de Deus, pressionado pelas coisas de Deus, ao ponto de uma fome, uma sede sobrenatural começarem a surgir dentro de nós, ao ponto de falar assim, eu não sei o que devo fazer, mas que eu estou cansado dessa vidinha, eu preciso mais de Deus. Eu preciso mergulhar nisso. Eu preciso ter uma experiência dessa. Eu preciso orar mais a respeito disso. Vou começar a ler a Bíblia de um jeito diferente. Vou começar a buscar o Senhor de um jeito diferente. Porque viver para nós mesmos não tem graça nenhuma. Agora, viver para o Senhor, para o reino de Deus e para a sua vontade, isso aí é aventura. Essa é a aventura cristã. Aí sim. Porque enquanto a gente não está nisso, o que acontece? Eu quero finalizar. O
que acontece, amados? As nossas necessidades de unção, de poder, de milagre, os pedidos da nossa oração, tudo isso está em torno da gente mesmo e das nossas necessidades. A gente está no centro. Eu estou repetindo algumas coisas que eu acho que Deus está falando comigo, porque isso não sai do meu coração. Isso é para você e para mim também. A gente fica em torno disso, parece que eu sou sempre o centro. O que eu preciso é sempre a primeira coisa que eu ponho em oração. Eu entro em oração para pedir coisas a Deus que eu estou precisando. Como se o grande alvo da nossa vida fosse ter todas as nossas necessidades supridas. Necessidade de dinheiro, necessidade de saúde, necessidade de bem-estar, necessidade de você estar bem no seu emprego, necessidade de você estar bem no seu relacionamento, necessidade de você estar bem na fase que você está, no seu casamento, no seu trabalho, na sua empresa e tal. Parece que gira em torno da gente estar bem em todas as coisas. Mas quando você se movimenta e Jesus está no centro, a gente para orar e chorar, porque a gente quer que os discípulos de Jesus se multipliquem. A gente passa a orar pelos governantes da nossa cidade. A gente passa a orar pelos novos moradores de rua que chegaram em Cornélio Procópio. A gente passa a orar pela casa dos idosos. A gente passa a orar pelos vizinhos do nosso prédio. A gente passa a orar para Deus revelar quais os espíritos que estão trabalhando e criando uma mentalidade de não posso, não consigo, não vou fazer, não vou crescer nas famílias da nossa cidade. A gente quer que essas coisas sejam quebradas. A gente passa a chorar, não por nós, a gente passa a chorar pelo crescimento da igreja da cidade. Nova Aliança, IPI, PIB, IPB, Shekinah, Somos, Reviver. Aquelas que Deus levanta, né? Aquelas que Deus levanta. Porque parece que tem igreja que não é Deus que está levantando. Mas aquelas que Deus levanta. A gente passa a chorar por isso. Senhor, faz multiplicar. Derrama uma carga de unção poderosa sobre os pastores da cidade. Lá no final do texto, diz que eles caíram na graça do povo, ou seja, eles tinham boa fama, a igreja tinha boa fama. O pessoal olhava para os cristãos e falava assim, esse povo aí fala a verdade, esse povo aí é honesto, esse povo aí é trabalhador, esse povo aí você não se preocupa não, que se ele falou que vai pagar, ele paga mesmo. Se falou que vai, se falou que vem, vem. Se falou que chega às 7 horas, chega às 7 horas, chega às 6h45. Se falou que vem para a reunião às 5 horas da tarde, ele chega às 16h45. Quem que falou contigo? Não, foi fulano. Não, fulano, pode, fica tranquilo. Vai fazer negócio com ele? Faz negócio com ele. Porque quem faz negócio com ele, todo mundo está ganhando. Todo mundo está ganhando. Porque ele é honesto. Vale a pena fazer negócio com ele. Vale a pena levar na oficina. Vale a pena ir no consultório. Vale a pena colocar uma empresa para fazer contabilidade lá. Vale a pena contratar a transportadora. Vale a pena. Vale a pena alugar roupa ali. Vale a pena fazer música lá na escola. Vale a pena. Tentar comprar uma casa com uns corretores. Não, vale a pena. Porque ele vai atrás do melhor negócio. E é honesto. E vai falar a verdade. Vale a pena construir. Vale a pena construir. Não, pode ir com ele lá. Porque tem uma assessoria, pode fazer assessoria, porque ele vai repartir chaves, vai repartir verdades, e é muito mais do que as questões aqui naturais. Ele vai falar coisas que vai embasbacar todo mundo, porque tem a ver com a vida eterna. Uau!
A igreja caiu na boa fama da cidade, das pessoas. É povo de Deus, uau. E o povo era feliz e alegre. Está todo mundo debaixo de perseguição. Todo mundo debaixo de perseguição. Todo mundo debaixo de perseguição. Dos romanos e dos judeus. E das famílias. Esse negócio aqui, todos se reuniam para comer. Tinha um propósito de culto, mas também tinha um propósito social. Porque muitos eles eram deserdados. Se eles não comessem na casa dos irmãos, não comia. Não comia nada. Então a igreja se reunia para comer. Vocês estão precisando do quê? De pão? Vamos lá em casa. Vamos lá em casa. Isso é igreja. Muito mais de Deus. Fica de pé comigo. Muito mais igreja. Muito mais discípulos. Estão comigo, gente? Tem sentido essa palavra? Tem sentido? Milagres, milagres. Amados, eu vou dar continuidade a essa palavra, mas entenda uma coisa. Nós temos necessidades. E Deus tem prazer de sanar as nossas necessidades. Só que elas não têm que ser o alvo da nossa vida. Maná veio do céu. O povo tinha necessidade, Deus abriu o céu e mandou maná. Amém, gente? O profeta Elias ficou escondido num determinado lugar. Deus mandou corvos levarem carne para ele. Ele tomava água do ribeiro. Deus cobriu as necessidades do profeta. Jesus ensinando, dado momento, o povo já estava sem comer há 3 dias, não dava para voltar para casa. Deus falou assim: quem tem, vocês têm o que aí? 5 pães e 2 peixes, vamos dar de comer para esse povo todo aí. Deus sabe das nossas necessidades, e Ele está aberto para liberar provisão, porque Ele é o Deus da provisão. Amém, gente? Então não há nada de errado de você ir buscar o Senhor para Ele abençoar você nas suas necessidades, mas isso não pode ser o centro da sua vida. Resolve os seus problemas e continua no milagre, continua servindo ao Senhor, fazendo da sua vida, da sua família, instrumentos nas mãos de Deus, para fazer o Evangelho avançar. Amém? Amém, queridos? Deus abençoa você, Deus faz milagres, sinais e prodígios, coisas sensacionais aconteciam, e Deus quer acontecer sobre você, mas por favor, tem milagre disponível, mas um milagre não é o alvo. Amém? Você tem que estar bem para continuar sendo um instrumento de Deus. Baixe sua cabeça e ora. De tudo isso que compartilhamos, mais de Deus, sendo mais igreja e mais discípulos, o que é que Deus falou contigo? Ora, conversa com Deus, algo que Ele tenha falado ao teu coração. Corresponde. Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero experimentar isso aí que o pastor falou. Eu quero experimentar uma presença que me esmague no chão, me esmague na cama, me esmague aonde eu estiver, que eu não consiga nem levantar a cabeça por causa da tua presença, que me gere pavor. Eu quero muito mais do Senhor. Quero uma presença na minha casa, quero uma presença na minha célula, quero uma presença do Senhor quando eu estiver sozinho, mas eu quero uma presença do Senhor quando eu estiver no coletivo também. Se isso tem sentido para você, peça isso a Deus, e persevera em oração, e persevera no conhecimento da palavra. Ora, faz você a tua oração.